Você fez um outro documentário sobre água, né? Água e cooperação. Com vários... Vandana Shiva você entrevistou. Como é esse documentário? Qual é... A gente vive um momento, acho que muito aqui no Brasil, particularmente, agora melhorou um pouco essa questão da crise hídrica, mas ela não... choveu mais esse ano, porque é o Ninho, mas é um problema real. A água, ela é uma substância que ela é a essência da vida. Nós somos 70% água. As árvores são 80%, 70%, 80% água. O planeta Terra também é 70% água. Isso liga todos nós à água, né? O bebê que está sendo gerado, o Nino, na sua barriga, ele está dentro da água. Já tinha, no 2012, tinha tocado um pouco nessa questão da água. E, na verdade, durante a Rio+20, eu estava dando algumas palestras, vieram me procurar, um amigo meu, Sérgio Ribeiro, veio me procurar e falou, cara, eu estou com esse projeto sobre água, eu queria que você dirigisse. Então, na verdade, foi uma iniciativa dele, tinha visto 2012, já tinha visto outros filmes que eu tinha feito, de cunho ambiental, e me procurou para fazer. E aí foi muito interessante, porque entrevistei os maiores especialistas nessa área, desde os climatologistas, como, né, o Carlos Nobre, né, que fala sobre toda a questão dos rios voadores e de como que as massas de água, né, transitam na América Latina e como o desmatamento na Amazônia já está começando a afetar a falta de chuva no sul e no sudeste. Até pessoas como a Vandana Shiva, que você falou, que, né, trabalha com a questão de sementes, de empoderamento de produtores agrícolas. Cada um trouxe um pouquinho de solução para essa problemática da falta de água no mundo. Assim. Da falta de água e da falta de cuidado que a gente tem com a água também. Falta de água potável também, né? E só 13% da água que tem em todo o planeta é água doce. E desses 13%, só 3% estão realmente, a gente tem acesso. Então, na verdade, é um planeta de água, mas a água potável mesmo, a gente tem muito pouco acesso a ela e cuida muito mal. Eu li um artigo de um cientista bem interessante dizendo que hoje o desmatamento no Cerrado influencia muito a falta de água no Sudeste, porque as plantas nativas do Cerrado têm as raízes super profundas. Quando você desmata para plantar, por exemplo, uma monocultura de soja, que tem a raiz bem mais rasa, a água ela não é absorvida até os lençóis freáticos, por exemplo. E isso faz com que a gente não consiga ter um abastecimento de água viável para, por exemplo, São Paulo. E você que tem casa em Alto Paraíso, você pegando a estrada de Brasília para Alto Paraíso, você vê aquela monocultura de soja, assim, aquela coisa verdinha, mas super extensa. O que você pode dizer sobre isso? Olha, eu acho que a agricultura que a gente faz hoje, né, essas monoculturas, elas estão destruindo o planeta, né, sem dúvida. Elas são completamente dependentes de água externa e de insumos externos, né, de adubos químicos, de pesticidas para eliminar as pragas. Então, eu acredito, concordo com você plenamente, que a agricultura é uma das grandes formas, se não a mais importante. A gente escolher da onde a gente come é uma das maneiras que você estava perguntando de mudanças que você pode fazer. Né? Você comprar na feira, em vez de comprar de um grande supermercado, por mais que não seja orgânico, você está comprando ali direto do produtor, já é uma grande coisa. Né? E se forem produtos agroecológicos, mais ainda. Porque na agroecologia você não trabalha com a monocultura, né? Principalmente na agrofloresta. Você está utilizando uma grande diversidade de plantas juntas que cooperam umas com as outras, né? E que ajudam você, né, a criar uma agricultura que seja de fato sustentável. E é mais produtiva. Mais produtiva. Muita gente acha que é ao contrário. Né? E sem praga, sem veneno, né? Então, sem recursos externos. Sem insumos externos. Então, por exemplo, lá na chácara, espero que você tenha a oportunidade de visitar quando você voltar de Nova York. Eu vou. A gente tem 1 hectare de agrofloresta, que não é uma área enorme, mas é o suficiente para eu alimentar toda a minha família, tipo 70% dos legumes que a gente come e ainda vender um pouquinho na feira lá de alto. Então a gente tem excedente. E é feito de uma forma onde a gente trabalha muito com poda, então a gente está criando o adubo das próprias plantas. A gente tem algumas plantas que a gente planta só para gerar matéria orgânica, para fazer a poda, para ela se transformar em adubo,
né? Então é um ciclo. Sim, E as crianças, os meus filhos, né? Adoram. E já entendem isso desde cedo, né? É. Então eles já vêm, pô, às vezes a Isis tem uma certa resistência a alguma comida, mas eu falo, mas esse aí foi você que plantou. Ela fala, não, então eu vou comer, papai. Esse inhame foi você que plantou aquela vez. Isso ajuda, né? Ajuda. Colocar a criança na terra faz com que ela fique até mais curiosa e se sinta mais responsável por aquilo que ela está comendo. Sem dúvida. É muito legal. Você tem esse cuidado com seus filhos também? Eu busco ter e busco envolver eles nesse processo. Muitas vezes a gente vai para a chapada e fala, papai, hoje eu quero plantar. Eu falei, então vamos lá, vamos plantar milho. Então a gente debulha o milho, para cada um pega uns grãos, a gente arruma direitinho. Às vezes eles fazem uma bagunça, você põe um monte de milho num lugar só, mas faz parte. A Gaia, que é a minha enteada, que tem 14 anos, ela já fez agora curso de agrofloresta, já está realmente, né, se envolvendo de fato, vai com os amigos e trabalha lá nos canteiros, né? Legal. É legal ver uma adolescente, porque normalmente é uma época que você fica meio perdido, assim, né? Ela já começar a se engajar nessas coisas. Muito bom. Muito gratificante ver as crianças trabalhando dessa forma. Para ter uma agricultura mais sustentável e possibilitar a democratização da alimentação saudável, você acredita numa reforma agrária? Eu acredito, total. Você acha que... Eu acho que é essencial. É essencial. Eu, inclusive, fiz um filme com o pessoal do MST que se chama Agroflorestar, Semeando um Mundo de Amor, Harmonia e Fartura. No qual eu passei um tempo com eles, com o pessoal tanto no Vale do Ribeira, do projeto Coopera Floresta, quanto com o pessoal do acampamento Mário Lago do MST em Ribeirão Preto. E lá eles estão fazendo agrofloresta em larga escala. Né? Então são assentamentos grandes que eram canaviais, eles estão usando aquela cana velha como matéria orgânica, né? E criando grandes canteiros de agrofloresta. O que possibilita você ter alimentos saudáveis, que nem você falou, não só para muito caro, porque às vezes o pessoal fala, mas o orgânico é muito mais caro. Né? Então eu acho que isso tem que ser democratizado de fato. E uma das maneiras dela é o acesso à terra. Mas ele não pode ser só o acesso à terra, é o acesso à terra com a capacitação adequada. Sim. E hoje em dia o MST abraçou a agroecologia como uma das... eles têm diretrizes, né? E a agroecologia é uma das diretrizes agora do MST. Então, eles estão cada vez mais trabalhando produtos agroecológicos. Mas eu participei da convenção deles de 30 anos em Brasília. A gente mostrou o filme lá, o Agroflorestar. Foi mó barato, né? É muito bom. Em relação a esse mundo de sustentabilidade e ecologia, que país você acha que está super à frente, assim, que o Brasil pode um pouco se espelhar? Eu sei que o Brasil tem dimensões, né, assim, continentais. É difícil você comparar o Brasil com a Alemanha, que a Alemanha, né, para mim, pelo menos, é um país que está super à frente nesse sentido. Mas onde você acha que o Brasil pode se espelhar, assim, para essas mudanças? Olha, eu acho que certamente, que nem você falou, as legislações na Alemanha exigem, as certificações e tudo, exigem que exista no mercado, né, produtos ecologicamente corretos e que de fato sejam ecologicamente corretos, e tem uma disponibilidade muito grande para isso. Mas como você disse, é muito diferente, o clima é muito diferente. Eu acredito que as soluções para o Brasil, elas estão aqui mesmo, e elas já estão aqui. Na verdade, é uma questão mais da vontade política de implementar elas em larga escala. Você esteve na fazenda do Pedro Paulo Diniz, conheceu o Ernest. Eu acho que o Ernest Goetz, né, que é um suíço radicado no Brasil, para mim, ele é o meu mestre. Né? O mestre da agroecologia. Ele é o mestre da agroecologia, da agrofloresta. Né? Agora ele chama de agricultura sintrópica, né? Ele inventa os nomes. Eu acho que todas essas soluções em relação à construção das casas, como a gente lida com saneamento básico, a energia, geração de energia. A gente tem muito sol. A gente não tem, por exemplo, a gente é um dos maiores exportadores de silício do planeta, né? Que é a matéria-prima para construção de painel solar. De painel solar. Só que ele vai lá para a China, produz lá e a gente tem que comprar de volta. Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente poderia, sim, se espelhar, por exemplo, aqui, né? Aí sim, eu acho de painel exatamente. solar aqui. Estimular o desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil, né? E a gente pode se espelhar na Alemanha, na própria China e nos Estados Unidos, que são, né, países que não têm a mesma incidência de sol que a gente tem,
Mas tem essa tecnologia de ponta que facilita, né, o acesso a isso. Hoje em dia não é todo mundo que pode ter um painel solar em casa. Tá cada vez mais barato, né? E agora tem até a redução de IPI para energia. Tá começando, essas coisas estão começando a mudar. É porque no jornal só vem as notícias ruins, né? Mas tem coisas boas que aconteceram nos últimos anos e essa é uma delas, né? A isenção de IPI para painéis solares. Você já pode vender a sua energia de volta para distribuidora. Então, o seu relógio ele roda ao contrário em horas que você não está consumindo muito. Então, essa tecnologia ela já existe e já está em processo de regulamentação no Brasil. Às vezes as pessoas não sabem, né? Então, é uma coisa de realmente dar acesso de pessoas como você. Informação, né, é importante. Às vezes a gente precisa botar, né, aquela luz na frente do negócio que já está ali. Mas eu acredito que essas soluções elas já estão aqui, em geral, para todas essas coisas que a gente precisa, seja da alimentação, seja da construção das casas, do saneamento básico, da água, da onde vem a nossa água. E da produção de alimentos, todas essas tecnologias a gente já tem no Brasil, tem domínio delas, né? É realmente uma questão de vontade política e de vontade individual. Claro. Porque é muito fácil falar, o governo não fez e tal, vamos protestar. Culpar os outros é muito mais culpa fácil, da Dilma, entendeu? Mas a gente tem que querer, né, isso, de fato. E aí a gente tem que exigir dos governantes isso. Então, né, volta lá ao início da entrevista, quando você falou como é que foi essa mudança. Então, eu acho que essa mudança individual que a gente tem, ela pode levar à mudança do coletivo. Sim. E pessoas como você estão fazendo isso, são grande parte da mudança. Mas eu acredito muito nisso, né? Primeiro, essa mudança, essa consciência individual que Gandhi falava, né? Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você não muda, difícil que os outros mudem, né? Por favor, pessoal, um pouquinho mais de consciência na hora de construir a casa, na hora de comprar comida, né? Tudo isso que você faz lindamente. Adorei, João! Obrigado. Você quer falar alguma coisa? Eu passei muitos anos empenhado em fazer documentários, né, para adultos e eu cheguei à conclusão de que era importante falar para as crianças também. Com certeza. Né? Porque se a gente começa desde cedo, e agora no Vila Sésamo eu estou tendo essa possibilidade, né, de utilizar a mídia para comunicar essas ideias sobre sustentabilidade, sobre alimentação saudável, sobre um comportamento mais cooperativo. Porque o Vila Sésamo sempre teve esse foco educacional, né? É um programa, um desenho educacional. E você é produtor e diretor do Vila Sésamo aqui no Brasil. Eu represento a Vila Sésamo aqui no Brasil, eu dirijo não tudo, porque tem outros diretores também. Aí sim, como produtor, sim, eu produzo tudo. Entendi. Então a gente está trazendo a marca de volta para o Brasil e, como você disse, a Vila Sésamo surgiu para lidar com questões sociais em Nova York final dos anos 60. E aqui no Brasil a gente busca fazer a mesma coisa, né? A gente fez a campanha sobre o Zika, né? A gente fez alguma coisa no Complexo da Maré sobre prevenção de violência doméstica. Tem um outro projeto sobre hábitos saudáveis. Então é muito legal estar fazendo isso com as crianças pequenininhas, bem na faixa que meus filhos estão também. Muito bom. Eles devem estar amando. Estão amando. Parabéns. Muito legal. Tá bom, querida. Adorei. Obrigado.